A primeira vez que senti que algo no mundo não era exatamente como deveria ser, foi numa noite em que a escuridão parecia mais densa do que o normal, como se respirasse junto comigo. Eu caminhava pela estrada estreita que levava à antiga casa dos meus avós, um lugar que sempre me deu a sensação de estar parado no tempo, com suas janelas tortas e a pintura descascando, como pele antiga. Naquele dia, um frio estranho começou a rastejar pela minha coluna, mesmo sem vento. Era como se o ar ao meu redor estivesse vivo, atento, observando cada passo que eu dava. O silêncio era tão absoluto que até meus pensamentos pareciam fazer ruído. Quando cheguei perto da entrada do terreno, o portão de madeira rangia, mesmo sem que eu o tocasse, balançando devagar, como se uma mão invisível estivesse empurrando-o. Senti o cheiro forte de terra molhada e folhas apodrecidas, mesmo sabendo que não chovia havia semanas. Hesitei antes de entrar, mas alguma coisa, talvez a curiosidade, talvez o instinto, me empurrou para frente. Assim que atravessei o portão, senti algo mudar no ambiente. O ar parecia mais pesado, cada respiração exigia esforço. Meus ouvidos começaram a zunir, e tive a sensação nítida de que alguém murmurava baixinho, quase dentro da minha cabeça. Atravessar o quintal foi como caminhar por um pesadelo acordado. As sombras não se comportavam como deveriam. Uma delas se mexeu rápido demais quando virei o rosto para checar, e outra parecia se alongar até meus pés. Quando finalmente alcancei a porta da casa, percebi que ela estava entreaberta. Eu sabia que a havia deixado trancada na última visita, e isso fez meu coração acelerar tão forte que doía. Empurrei a porta devagar, o rangido ecoando pela casa vazia. Foi então que senti o primeiro impacto de frio absoluto, como mergulhar numa água gelada que queimava a pele. O interior da casa estava escuro, mas não era apenas falta de luz. Era uma escuridão espessa, quase sólida. Quando meus olhos se acostumaram, percebi que os móveis estavam um pouco fora do lugar, como se alguém tivesse caminhado por ali arrastando os pés. Caminhei devagar até a sala, e foi ali que o ar começou a vibrar, como se inúmeras vozes sussurrassem ao mesmo tempo num idioma que eu não conseguia compreender. Em vez de palavras, eram como lamentos, notas longas e agudas que faziam minha cabeça pulsar. Foi então que vi a primeira coisa que me fez acreditar que tudo aquilo era real. A silhueta de alguém parado no corredor ao fundo. Era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa que eu já havia conhecido, e sua forma parecia torta, como se os ossos estivessem no lugar errado. Não tinha rosto, ou talvez tivessem, mas estava escondido na escuridão mais profunda que já vi. Quando a figura inclinou a cabeça, senti na mesma hora um arrepio que subiu pela minha espinha e congelou todos os meus músculos. Parte de mim queria correr, mas outra, uma parte pequena, desesperada e estúpida, queria entender o que era aquilo. A figura deu um passo e o chão rangeu como se estivesse sendo esmagado. O som reverberou por todo o cômodo, e esse ruído pareceu acordar a casa inteira. As paredes começaram a tremer levemente, e a temperatura caiu tanto que o vapor da minha respiração se tornava visível. O cheiro de vela queimada se misturou ao de mofo, mesmo não havendo nenhuma vela ali. A figura avançou mais um pouco, e percebi que ela não caminhava, deslizava. Foi aí que escutei meu nome. Não era uma voz humana, mas meu nome estava lá, distorcido, como se estivesse sendo pronunciado por uma garganta que nunca havia falado antes. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Dei 2 passos para trás, mas esbarrei em algo que não estava atrás de mim antes. Uma superfície fria e rígida. Quando virei, não havia nada, apenas um mesmo vazio escuro. Ainda assim, a sensação de ter tocado alguma coisa era real demais.
Voltei meu olhar para a figura, mas ela havia se aproximado tanto que eu conseguia sentir o ar gelado emanando dela. Seus contornos tremolavam como fumaça. Suas mãos, longas, compridas demais, começaram a se estender na minha direção. Foi nesse instante que tudo ficou pior. A casa inteira pareceu sugar o ar, como se o ambiente tivesse prendido a respiração. O som dos sussurros aumentou até virar um rugido abafado, como se centenas de vozes gritassem dentro das paredes. A figura abriu os braços com um movimento lento demais, como se estivesse esperando que eu chegasse mais perto. E então, a escuridão atrás dela se abriu. Não era um cômodo, não era um buraco. Era algo vivo. Um vazio que pulsava, respirava, se movia como se tivesse fome. O chão começou a tremer sob meus pés e senti minhas unhas cravando na palma da mão quando percebi que algo estava puxando o ar na direção desse vazio. As sombras nas paredes se alongaram, tremendo, como se estivessem sendo sugadas. Eu senti a minha consciência sendo arrastada, como se algo quisesse me levar para dentro daquele espaço onde nada parecia obedecer às regras do mundo. Foi então que eu vi outro som. Algo que não se encaixava na loucura que estava acontecendo. O toque distante de um sino, vindo do lado de fora. Um som claro, familiar, humano. A figura pareceu se contorcer, como se o som a incomodasse. O vazio atrás dela se retraiu como uma criatura ferida. Aproveitei o momento e corri. Não olhei para trás. Não senti o chão, não senti meu corpo. Apenas corri, guiado pelo desespero absoluto. Quando alcancei o portão, o ar do lado de fora parecia outro mundo. Quente, vivo, real. Mas o silêncio continuava atrás de mim. E mesmo quando cheguei à estrada, já a dezenas de metros da casa, juro que ouvi meu nome novamente, sussurrado, bem perto do meu ouvido, como uma ameaça, como uma promessa. Nunca mais voltei àquela casa. Mas às vezes, quando a noite está silenciosa demais, sinto que algo ainda me observa na escuridão e que está esperando o momento certo para me chamar de novo. Eu sempre fui uma pessoa calma, cética, e nunca dei crédito para histórias de assombração, mesmo quando crescia ouvindo meu avô jurar que certas partes da floresta atrás de nossa antiga propriedade pertenciam a outra coisa. Nunca levei isso a sério. E talvez por isso tenha aceitado, sem hesitar, o convite de um amigo para passar um fim de semana em uma cabana isolada, perto daquela mesma região. Chegamos no fim da tarde, o céu tingido de um laranja suso que parecia anunciar mau tempo. A cabana era pequena, de madeira escura e antiga, com janelas tão embaçadas que mal refletiam a luz. O lugar tinha aquele cheiro de madeira molhada e silêncio. Silêncio pesado, quase espesso, o tipo que não parece natural. Eu não comentei, mas desde o momento em que abri a porta, senti como se alguém tivesse acabado de sair dali. Havia pegadas de lama seca no chão, como de botas antigas, e marcas de dedos na poeira da mesa, como se alguém tivesse arrastado a mão por ali horas antes. O primeiro sinal de que algo estava errado não foi visual, mas sonoro. À noite, enquanto tentávamos acender a lareira, ouvimos passos no lado de fora da cabana. Lentos, muito lentos, como se alguém estivesse caminhando ao redor, apenas circulando, sem pressa,
deixando o som da madeira molhada afundar sob o peso. Abri a porta armado com uma lanterna, mas não vi nada além da neblina rasteira subindo pelo gramado. Quando fechei a porta, algo chamou minha atenção. A janela ao lado estava coberta de marcas, como se dedos tivessem pressionado o vidro, deixando faixas compridas descendo até a madeira, mas só do lado de fora. Meu amigo, tentando manter o clima leve, brincou dizendo que era algum animal grande, mas nenhum animal tem mãos tão nitidamente humanas. Ignoramos o resto da noite, ou fingimos ignorar. Assistimos a um filme no notebook até a bateria acabar e fomos dormir cedo. A cabana tinha apenas um quarto, então dividimos o espaço. A cama rangia a cada movimento e o colchão parecia afundar como se estivesse molhado por dentro. Custei a dormir, mas quando finalmente adormeci, fui acordado por um barulho que nunca vou esquecer. A voz do meu amigo sussurrando meu nome, só que ele dormia ao meu lado e a voz vinha do pé da cama. Permaneci imóvel, tentando controlar a respiração, enquanto a voz repetia meu nome de um jeito áspero, arrastado, como se alguém tivesse esquecido como se fala. Quando criei coragem de olhar, o quarto estava escuro demais para distinguir qualquer forma, mas juro que vi algo se abaixar perto dos nossos pés, uma silhueta magra, pequena demais para adulta, grande demais para criança. A coisa parecia estar apoiado nos braços longos demais, com as costas arqueadas. Eu não conseguia ver o rosto, mas distinguia a respiração, rápida, quase ofegante, como se estivesse empolgada em nos observar. Pisquei e a figura desapareceu. No mesmo instante, o vento lá fora aumentou, batendo as janelas com força. Meu amigo acordou assustado e ambos fingimos que não tínhamos visto nada. Mas sabíamos. O ar ficou insuportavelmente pesado. A temperatura caiu de forma abrupta, como se houvesse uma geladeira aberta dentro do quarto. Então começaram as batidas. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. Sempre o mesmo ritmo. Na porta, na janela, no teto. Parecia que a cabana inteira era tocada por dedos finos e impacientes. Tentamos acender a luz, mas a energia não voltava. Somente a lareira, quase apagada, lançava sombras que tremulavam como se algo estivesse passando entre elas. Decidimos fugir antes do amanhecer. Não queríamos esperar para ver o que surgiria quando o sol ainda estivesse baixo, quando as sombras ainda tivessem força. Pegamos nossas coisas às pressas e abrimos a porta. E ali, na solheira, havia pegadas. Não eram humanas. Não eram de animal, eram alongadas, profundas, com 4 marcas de dedos e arranhões no centro, como se algo tivesse sido arrastado. Seguimos mesmo assim. Caminhamos pela trilha até onde deixamos o carro, mas algo estava errado. A trilha parecia mais longa, como se a floresta tivesse crescido durante a noite. A cada curva, a sensação de sermos observados aumentava. Ouvíamos pequenos estalos atrás das árvores, como pés descalços esmagando galhos. Às vezes, uma sombra parecia se mover mais rápido do que nossa imaginação. Na mesma hora, a neblina se espalhou, tão densa que mal víamos 1 metro à frente. Foi quando ouvimos o grito. Não era humano, era agudo, estrangulado, raivoso. A floresta inteira pareceu vibrar. E então, no meio da névoa, vimos uma figura parada na trilha. Pequena, encurvada, com braços longos demais e a cabeça baixa. Seus dedos batiam no próprio peito, produzindo aquele mesmo ritmo de 3 batidas que ouvimos na cabana. A
criatura ergueu a cabeça devagar e onde deveria haver um rosto, havia apenas pele lisa, esticada, com linhas profundas marcando onde talvez já tenha havido olhos algum dia. Corremos até o ar queimar os pulmões. A criatura não fazia barulho ao se mover. Ela simplesmente aparecia cada vez mais perto, como se estivesse atravessando a névoa em saltos impossíveis. Quando finalmente alcançamos o carro, entramos e trancamos as portas tão rápido que nem pensamos. A criatura estava a poucos metros. A pele do rosto dela se movia como se algo rastejasse por baixo. Ela inclinou o corpo, emitindo um som baixo, quase curioso, e bateu 3 vezes no capô. Foi só quando o sol começou a nascer que ela recuou para a floresta. Nunca mais voltamos lá. Nunca mais falamos sobre aquilo. Mas de vez em quando o ambiente fica muito silencioso, ou quando estou prestes a dormir, ouço no escuro 3 batidas. Pausa. 3 batidas. E sei que aquilo ainda sabe meu nome. Eu nunca gostei de falar sobre a casa da minha avó. Sempre que alguém perguntava por que eu evitava voltar para o interior, eu inventava alguma desculpa: tempo, trabalho, distância. Mas a verdade é que, se eu fechasse os olhos e tentasse lembrar daquele lugar, eu jamais conseguiria esquecer a sensação que senti lá dentro. Como se a casa não estivesse apenas velha, estivesse vigiando. Isso aconteceu em 2012. Minha avó tinha falecido alguns meses antes e minha mãe pediu que eu fosse até a casa dela para catalogar as coisas e ver o que dava para aproveitar. A casa ficava numa colina isolada, perto de uma área de mata densa, e já estava fechada havia semanas. Eu poderia ter ido com alguém, mas quis resolver sozinho. Hoje, penso que essa foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Cheguei numa manhã nublada. A casa parecia menor do que eu lembrava, como se o tempo tivesse encolhido as paredes. O portão rangia e o chão tinha marcas de folhas acumuladas. Quando abri a porta principal, senti de imediato o cheiro de umidade, papel velho e algo que não consegui identificar, como o ferro misturado com ervas. Passei o dia arrumando as coisas. Encontrei fotos antigas, roupas guardadas em baús, louças que minha avó sempre usava. Mas havia uma porta que sempre me incomodou. A porta do quarto que antes era do meu avô. Ele tinha morrido ali dentro quando eu era criança. Nunca soube exatamente do que. Minha mãe sempre desviava do assunto. Naquela tarde, enquanto anotava o que precisava levar, percebi que a porta do quarto dele estava apenas encostada. Eu não lembrava de tê-la tocado. Por curiosidade e um pouco de medo infantil, empurrei devagar. O quarto estava intacto. A cama arrumada, o guarda-roupa fechado, as cortinas puxadas. Mas o que me chamou a atenção foi o espelho antigo apoiado na parede. Ele sempre esteve ali, mas antes era coberto por um pano escuro. Agora estava descoberto. E o pano que deveria estar sobre ele estava dobrado, colocado cuidadosamente sobre a cadeira ao lado, como se alguém o tivesse removido recentemente. Ao me aproximar, o espelho parecia mais escuro que o normal. Não refletia o quarto com clareza. Era como se houvesse uma névoa fina na superfície, uma opacidade que não deveria existir. Passei a mão, mas o toque gelou meus dedos. O vidro estava frio demais, como se tivesse saído do congelador. Decidi não pensar muito nisso. Joguei o pano de volta em cima do espelho, ou pelo menos tentei. Quando a ponta do tecido encostou no vidro, senti algo estranho. O pano deslizou sozinho, como se tivesse sido puxado para dentro. Não desapareceu, claro, mas escorregou tão rápido das minhas mãos que eu dei um passo para trás sem querer. Fechei o quarto e travei a porta por dentro. O dia seguiu. Quando anoiteceu, o céu escureceu de uma forma abrupta, como se alguém tivesse apagado a luz do mundo. Resolvi dormir ali mesmo, na sala. Minha avó dizia que a casa era segura, mas naquela noite,
Cada ruído parecia estranho demais para ser natural. Por volta da meia-noite, acordei com um som claro de algo batendo 3 vezes na porta do quarto do meu avô. Não foi um estalo da madeira, não foi vento, foi batida humana. Eu congelei no sofá, tentando me convencer a mim mesmo que estava sonhando. Mas quando ouvi pela segunda vez, ainda mais forte, meu estômago revirou. Decidi levantar. A cada passo, meu coração parecia bater no pescoço. Quando cheguei diante da porta fechada, tudo ficou silencioso. Encostei o ouvido devagar, sem coragem de tocar na maçaneta. Foi quando eu ouvi respiração. Baixa e regular, como a de alguém doente, quase sem ar, vinha de dentro do quarto. Eu senti minhas mãos tremerem por inteiro. "Tem alguém aí?" Perguntei sem pensar. A respiração parou. Por um segundo achei que talvez estivesse imaginando tudo, mas então algo bateu contra a porta do lado de dentro. Não uma batida comum, um impacto seco, como se algo pesado tivesse caído na madeira. Eu dei 2 passos para trás. A casa inteira ficou em silêncio absoluto. A seguir, veio o som que me fez sentir um frio que nunca mais consegui esquecer. A cadeira no quarto, a mesma onde o pano estava, arrastou no chão, lentamente. Digital, metálico, contínuo. Um arrastar de madeira pesada sendo movida por mãos que não tinham força suficiente. Depois disso, ouvi o som dos pés. Não passos firmes, algo arrastando pelo chão do quarto, indo da parede até a porta. Algo ou alguém se aproximando. E então a maçaneta girou sozinha. Eu corri para fora da casa sem olhar para trás. Fiquei na varanda, respirando rápido, ouvindo o vento bater nas folhas e a porta do quarto lá dentro, rangendo como se alguém a empurrasse devagar. Mas não foi isso que me fez ir embora de vez. Quando o vento abriu um pouco a cortina da sala, pude ver o reflexo no vidro da janela. Não era o quarto, era o espelho. E algo se movia dentro dele. Não atrás dele, dentro, como uma silhueta pálida, curvada, olhando para o lado errado. Não para o quarto, não para a cama, não para a porta, mas para o lado de dentro do espelho. Como se estivesse presa ali. Ou esperando. Saí naquela mesma noite sem levar nada. No dia seguinte, pedi para minha mãe vender a propriedade e nunca mais voltei. Eu não sei o que havia naquele espelho, mas sei que antes de sair correndo, eu vi o pano que eu tinha recolocado nele caído no chão, como se tivesse sido empurrado para fora, do lado de dentro. Eu nunca gostei de falar sobre aquela noite, porque até hoje não consigo explicar direito o que vi, nem o que aconteceu comigo depois. Mas ultimamente tenho acordado com a sensação de que algo voltou a me observar, como se aquela presença tivesse finalmente encontrado o caminho de volta. Então talvez contar isso sirva para aliviar o peso que carrego desde então. Ou talvez só piore tudo. Tudo começou quando eu fui visitar a antiga casa da minha tia-avó, numa região rural onde quase ninguém mora mais. Ela tinha falecido há poucas semanas, e como era o único parente mais próximo, coube a mim organizar os pertences, verificar documentos e decidir o que fazer com o lugar. A cidade mais próxima ficava a quase 40 quilômetros e a estrada de terra parecia ainda mais abandonada do que eu lembrava. Cheguei lá no fim da tarde. O sol já se arrastava pelas árvores, filtrando a luz por entre os galhos tortos que pareciam se inclinar sobre a estrada. A casa estava silenciosa, sem nenhum sinal de gente por perto. Só o vento que arrastava folhas secas pelo chão da varanda. Quando abri a porta, o cheiro de madeira úmida me atingiu imediatamente. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Passei as primeiras horas mexendo em papéis velhos, fotografias, roupas antigas. A maioria das coisas não tinha valor algum, mas mexer nelas me trazia lembranças de quando eu era criança e passava algumas semanas com minha tia-avó. Ela era uma mulher estranha. Doce às vezes, mas sempre com aquele olhar que parecia enxergar alguma coisa atrás de você, como se estivesse vendo além. Quando a noite caiu, os sons da mata ficaram mais fortes. O vento se intensificou e eu ouvi coisas se movendo entre as árvores. Pensei em algum animal. Não era incomum naquela região, mas o barulho tinha ritmo. Passos lentos, pesados,
que às vezes paravam por longos segundos, como se algo estivesse me observando pela janela. Eu tentei ignorar e continuei organizando os papéis. Foi quando encontrei uma caixa pequena, que não estava lá quando eu era criança. Era de madeira escura, trancada, sem nenhuma indicação do que tinha dentro. Embaixo dela havia um bilhete escrito à mão. Não abra, ele ouve. Achei que fosse algum tipo de superstição da minha tia. Mas quando toquei a caixa, senti algo estranho. Como se ela estivesse mais quente do que o resto do ambiente. Mesmo assim, deixei-a de lado e continuei mexendo nas gavetas. Só que a sensação de ser observado aumentou. A cada poucos minutos, eu me virava achando que havia alguém atrás de mim, mas nunca havia nada. E então, por volta da meia-noite, ouvi um estalo vindo do corredor. Um estalo alto, seco, como madeira cedendo sob peso. Eu fiquei imóvel, segurando a respiração. Outro estalo. E outro. Como passos lentos, vindos da escuridão. Peguei a lanterna do celular e iluminei o corredor. Nada. Só que quando desliguei a lanterna, ouvi algo respirar. Eu sei que pode parecer exagero, mas era uma respiração profunda, pausada. Como se a casa estivesse viva, observando, esperando. O medo começou a tomar conta de mim, mas eu não conseguia ir embora. Era como se alguma coisa me prendesse ali, como se eu tivesse que descobrir o que estava acontecendo. Foi então que a caixa, aquela caixa que eu tinha deixado sobre a mesa, começou a vibrar levemente. Primeiro parecia só minha imaginação, mas depois a mesa inteira tremeu. A caixa deslizou alguns centímetros, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. Eu não devia ter me aproximado. Eu sei disso agora, mas, tomado por uma mistura de curiosidade e pavor, me inclinei para olhar mais de perto e ouvi algo bater lá dentro. 3 batidas, lentas, como alguém pedindo para sair. A luz acabou na mesma hora. Meu celular apagou. A lâmpada da casa piscou e morreu. E eu fiquei completamente imerso na escuridão. A única coisa que eu conseguia ouvir era minha própria respiração acelerada. E outra, atrás de mim, mais profunda, mais pesada. Eu corri pelo corredor às cegas, tropeçando nos móveis, batendo contra as paredes. Algo me seguia. Eu podia ouvir os passos pesados reverberando atrás de mim. Quando alcancei a porta da frente e consegui abri-la, já não era apenas passos, era um ranger gutural, como se algo estivesse tentando imitar uma voz humana, mas não soubesse como. Eu me joguei para fora e corri pela estrada sem olhar para trás, sentindo aquele som me perseguindo por minutos que pareceram horas. Só parei quando alcancei a estrada principal e desabei no chão, ofegante, chorando sem perceber. No dia seguinte, a polícia foi comigo até a casa. Eles não encontraram nada além de móveis velhos e poeira. A caixa não estava mais lá. Nada parecia fora do lugar, exceto por pegadas enormes na varanda, como se alguém tivesse caminhado em círculos ali a noite inteira. Pegadas fundas, longas, deformadas. Fui embora e nunca mais voltei. Mas, há algumas semanas, algo começou a acontecer de novo. À noite, quando a casa fica silenciosa, eu ouço batidas na porta. 3 batidas. Sempre 3. E às vezes, quando estou prestes a dormir, juro que ouço uma respiração pesada atrás de mim. Eu tranco as portas, fecho as janelas, deixo as luzes acesas. Mas tenho certeza de uma coisa. Eu trouxe algo comigo naquela noite. E ele ainda está procurando uma forma de entrar. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Cresci ouvindo relatos de gente do interior, dessas pessoas que juram ter visto luzes no mato ou ouvido vozes chamando pelo nome no meio da madrugada, mas sempre achei que tudo fosse imaginação demais e luz de menos. Pelo menos, até o dia em que aceitei cuidar da casa da minha tia-avó por uma temporada. A casa ficava num morro isolado, a uma boa distância do povoado mais próximo,
cercada por mato alto e trilhas que ninguém usava há décadas. Era simples: telhado baixo, paredes antigas, janelas de ferro que já tinham perdido a pintura, mas tinha algo nela que me incomodava desde o primeiro passo: o silêncio. Não o silêncio normal de quem está longe da cidade. Era um silêncio espesso, pesado, como se abafasse todos os sons antes que eles chegassem aos meus ouvidos. Na primeira noite, tentei desconsiderar a sensação. Desarrumei mala, tomei banho e me deitei. A casa não tinha energia elétrica, a fiação era velha demais, então minhas únicas fontes de luz eram lamparinas. O brilho amarelado delas criava sombras tortas por toda parte, e as sombras parecem sempre maiores quando você está sozinho. Eu tinha acabado de fechar os olhos quando ouvi o primeiro ruído. Veio debaixo do assoalho, como se algo tivesse se arrastando lá embaixo, mas a casa não tinha porão. Era só terra. Um som seco, lento, arranhado, como se unhas raspassem na madeira. Eu me levantei imediatamente, com o coração batendo forte, e encostei o ouvido no chão. Silêncio total. Só ouvi minha própria respiração acelerada. Achei que fosse bicho do mato passando perto, apesar do barulho ter vindo de baixo. Me forcei a voltar para a cama, mas o som voltou, dessa vez mais longo, como se aquilo tivesse escolhido o lugar certo para arranhar. E depois veio o som de passos, mas não eram passos firmes. Eram irregulares, como se a pessoa ou coisa tivesse dificuldade de caminhar. A madeira rangia sob o peso. Passos lentos e cada vez mais próximos do meu quarto. Eu segurei a lamparina, as mãos tremendo, e me virei para a porta. A maçaneta começou a se mexer devagar, como se alguém estivesse testando, tentando abrir sem fazer barulho. Eu dei 2 passos para trás. Não sabia se corria, se enfrentava, se rezava. O metal gelado continuava girando, milímetro por milímetro, como se aquilo tivesse todo o tempo do mundo. E então, parou. Eu esperei, imóvel, meus ouvidos atentos a qualquer sinal. Foi aí que notei uma coisa que fez meu sangue congelar. A casa inteira estava respirando. Eu juro. As paredes estufavam e voltavam, como se mantivessem um ritmo lento. A madeira rangia acompanhando esse movimento. Era como se algo enorme, invisível, estivesse ocupando todos os espaços e inspirasse através das tábuas. Fiquei ali, parado por sei lá quanto tempo, até que alguma coisa deu um único passo dentro do meu quarto. Um passo pesado, impossível de ignorar. Quase deixei a lamparina cair, mas não tinha ninguém ali. Ninguém. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que estava cansado, estressado, sugerindo coisas à minha própria mente. É fácil se enganar quando o sol está brilhando. Passei o dia cortando o mato, limpando as janelas e tentando não pensar na noite anterior. A casa parecia mais viva durante o dia, menos opressora, mas sempre havia um zumbido baixo vindo das paredes, como se algo caminhasse por dentro delas. Quando o sol começou a se pôr, percebi que a porta da cozinha estava diferente. Havia marcas nela. Não arranhões comuns. Eram marcas profundas, longas, paralelas, todas feitas de cima para baixo, como se alguém tivesse cravado as unhas e puxado com força. O estranho é que eram muito altas, a quase 2 metros de altura. Algo grande, algo que nunca deveria estar ali. Eu me preparei para a noite como quem vai para a guerra. Fechei todas as portas, empilhei móveis contra a entrada do quarto, coloquei mais lamparinas acesas. A luz tremulava, deixando as sombras vivas. Sentei na cama e fiquei esperando, tentando não pensar no que aconteceria quando a escuridão tomasse conta. A partir das 2 horas da madrugada,
A temperatura começou a cair de forma absurda. Era como se o ar estivesse sendo puxado para fora da casa. Senti as paredes ficarem úmidas e então veio o cheiro. Um cheiro de terra molhada misturada com algo doce e podre. Era tão forte que tive ânsia. E quando olhei para o chão, a madeira parecia mais escura, como se estivesse molhando. Mas não era água. O arrastar começou de novo, dessa vez vindo diretamente debaixo da cama. Eu me ajoelhei no chão, segurando a lamparina, mas não tive coragem de olhar. O arrastar ficou mais rápido, mais impaciente, e então, de repente, a cama inteira vibrou. Algo bateu por baixo, empurrando a estrutura para cima, como se quisesse virar o móvel de uma só vez. Eu saltei para trás, tropeçando, e a lamparina quase apagou. A madeira do piso começou a rachar, levantando farpas. Eu vi aquilo. A tábua se partindo como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. Primeiro uma fissura fina, depois uma rachadura que se espalhou pelos cantos. E então, um dedo saiu dali. Um dedo comprido, ossudo, cinzento, manchado de terra. Se arrastou pelo chão como uma aranha. Depois veio outro, e mais outro. Eu saí correndo pela casa, sem pensar, tropeçando nos móveis, derrubando lamparinas. Só queria chegar na porta. Mas quando tentei girar a maçaneta, ela não mexeu. Algo segurava do outro lado. Algo que respirava pesado, do jeito mais humano e mais impossível ao mesmo tempo. A madeira atrás de mim começou a estalar. Eu ouvi o som de algo grande emergindo do buraco, puxando o corpo para fora, arrastando terra e madeira com ele. Não sei explicar a sensação, mas eu sabia que se olhasse para trás, não sairia vivo. Eu bati na porta com toda a força que tinha. Empurrei, chutei. A madeira parecia se fechar sozinha, contra mim, como se a casa quisesse me manter lá dentro. O cheiro horrível agora parecia tomar vida, envolver meu rosto, entrar pelos olhos. E então, finalmente, a porta cedeu e eu caí rolando para fora, descendo o barranco até bater numa pedra. Quando olhei para cima, a porta estava escura, completamente escura. Algo ocupava o vão, mas era muito grande para caber naquele espaço. A sombra respirava. Eu vi um movimento no escuro. Ela deu um passo para fora, mas parou, como se estivesse presa à casa, como se não pudesse atravessar um umbral. Foi a única coisa que me salvou. Eu corri como nunca na vida, e quando o dia amanheceu, eu ainda estava correndo, com a roupa rasgada, as mãos cortadas e a certeza absoluta de que se tivesse ficado mais 5 segundos naquela casa, teria desaparecido como todos os outros parentes que minha família finge que nunca existiram. Desde então, eu tenho pesadelos. Noites em que acordo com o cheiro de terra molhada dentro do quarto. Noites em que ouço arranhões, não do lado de fora, mas do lado de baixo. Como se o chão onde eu piso fosse apenas uma camada fina separando o meu mundo do dela. E às vezes, quando eu estou muito cansado, tenho a impressão de que a madeira do meu apartamento também começou a respirar. Eu já contei essa história algumas vezes, mas toda vez que faço isso, sinto que estou mexendo em alguma coisa que deveria ter sido deixada enterrada. Não é fácil lembrar, porque há partes que eu mesmo evito revisitar, como se minha mente tivesse criado um nevoeiro para que eu não tocasse nesses pontos. Mas você pediu, então vou tentar contar tudo, inclusive aquilo que eu demorei anos para admitir para mim mesmo. Tudo aconteceu em 2009, quando eu trabalhava como motorista de entregas numa cidade pequena do interior de Santa Catarina. Era um serviço simples.
Eu dirigia uma Kombi envelhecida, levando mercadorias para sítios espalhados pelo interior. Quase todos os dias eu fazia o mesmo trajeto, passando pelas mesmas estradinhas de terra, vendo as mesmas cercas tortas, as mesmas casas de madeira desbotada. Era monótono, mas seguro. Até que um dia, o patrão me enviou para fazer uma entrega que não estava na rota habitual. Era um envelope grande, lacrado, e ele pediu que eu fosse até a casa de um tal de Seu Flauzino, um nome que eu nunca tinha escutado em nenhum dos arredores. Perguntei onde ficava e ele só respondeu, meio sem olhar para mim: na Estrada Velha da Serra. Passou da placa enferrujada, entra à esquerda. Vai reto até o fim, não tem erro. Eu deveria ter estranhado o jeito dele, mas não estranhei. Só fiz o que me mandaram. Saí no final da tarde, porque era o último endereço do dia. A luz estava baixando, criando sombras longas na estrada. Quando entrei na tal Estrada Velha, notei logo de cara que ela era diferente das outras. Era mais estreita, mais fechada, quase engolida pelo mato. Os galhos de árvores batiam no teto da Kombi como dedos finos acompanhando o meu trajeto. E de imediato, senti que ali a temperatura caía pelo menos uns 5 graus. Passei pela placa enferrujada, embora eu duvide até hoje que aquilo fosse uma placa de verdade. Parecia mais um pedaço de metal retorcido, sem letras, sem nada que indicasse direção. Mas segui as instruções e virei à esquerda. A estrada parecia não ter fim. E quanto mais eu avançava, menos o mundo ao redor parecia familiar. As árvores eram altas demais, tortas demais. O silêncio era tão absoluto que o motor da Kombi parecia um grito dentro do mato. E o pior, eu percebi que não havia pássaros, nem grilos, nem vento, nada. Era um vazio vivo, como se o mato estivesse só esperando que eu fizesse alguma coisa errada. Quando finalmente avistei a casa, o sol já tinha desaparecido. A casa era estranha. Não era velha no sentido normal, de madeira podre ou pintura desbotada. Era velha de outro jeito. Parecia ter sido construída num tempo que não era o nosso. As janelas eram estreitas demais, compridas demais, e a porta tinha um arco esquisito que fazia a entrada parecer mais baixa do que realmente era. Não havia luz acesa, nem cães, nem sinais de vida. Estacionei, desci e bati na porta. A madeira era áspera ao toque, como se fosse feita de casca de árvore ainda viva. Esperei. Nada. Bati de novo, mais forte. Foi então que escutei passos, mas não vinham da porta. Vinham de trás da casa. Não eram passos humanos. Eram longos, arrastados, como se uma perna fosse mais pesada que a outra. O som aproximava-se devagar, mas era firme, constante, determinado. Subi de volta na Kombi, fechei a porta e travei. Meu coração parecia saltar contra o peito. E então, alguém bateu no vidro da janela. Um toque seco, curto, mas alto o suficiente para eu gelar até a espinha. Virei devagar a cabeça e o que vi me tirou o ar. Era um rosto, mas tão perto do vidro que parecia colado. Só que não era exatamente um rosto humano. De longe parecia, mas de perto, a pele era fina demais, quase transparente. Os olhos eram grandes, muito grandes, escuros de um jeito que não refletiam a luz, e a boca estava curvada num sorriso sutil, porém tenso, como se a pessoa, se aquilo era uma pessoa, tivesse tentando imitar um sorriso sem entender direito como fazê-lo. Fiquei paralisado. Não consegui reagir. O rosto ficou me observando por longos segundos que pareciam horas. E então, a boca se mexeu, mas o som não saiu dali. Saiu de atrás de mim, dentro da Kombi. Eu virei num pulo, mas não tinha ninguém no banco de trás. Nada. Só o envelope lacrado no banco ao lado. Olhei rapidamente de volta para a janela, mas o rosto não estava mais ali. Foi quando eu percebi que a porta da casa estava aberta, completamente aberta. E lá dentro,
a escuridão parecia mais densa do que a noite do lado de fora. Uma escuridão que parecia sugá-la, absorver a luz dos faróis da Kombi, engolir tudo que chegava perto. A porta se mexeu. Primeiro um rangido suave, depois outro, como se algo enorme passasse por dentro, roçando nas paredes. Não era vento. Ali não havia vento. Eu deveria ter ido embora naquele instante, mas algo me impedia. Era como se meus braços travassem quando eu tentava virar a chave na ignição, como se a Kombi estivesse presa ali, enraizada no chão. E é aí que eu ouvi o som que nunca mais consegui tirar da memória. Um choro, vindo lá de dentro da casa. Um choro afogado, abafado, como se alguém estivesse chorando com a boca tampada, tentando pedir ajuda sem ter voz suficiente. E então, algo mais. Um som de respiração pesada, profunda, como se cada inspiração raspasse em um pulmão doente e cheio de poeira antiga. O choro aumentou, a respiração também. E então, a casa começou a tremer. Não muito, mas o suficiente para as janelas vibrarem. Nesse momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não penso, não decido. Eu fujo. Viro a chave, piso no acelerador e a Kombi finalmente arranca como se tivesse sido libertada de um peso enorme. A estrada atrás de mim parece se fechar. Eu juro que eu vi as árvores se movimentarem como braços tentando agarrar o veículo. Enquanto eu fugia, aquilo saiu na varanda. Não sei explicar o que era. Só vi uma silhueta alta demais, curvada, com braços longos arrastando pelo chão e uma cabeça que parecia inclinada num ângulo impossível. Ela ficou parada, me observando, como se soubesse que eu olharia pelo retrovisor. E quando eu olhei, ela fez exatamente o que eu temia. Deu um passo para frente. Mas não me seguiu. Apenas ficou ali imóvel, até sumir na escuridão. Cheguei na cidade quase chorando. Quando devolvi a Kombi, o patrão me perguntou se eu tinha entregue. Eu larguei o envelope na mesa dele. Ele olhou para o lacre rasgado, para o papel sujo de terra e apenas disse: "Mas você abriu?" Eu neguei, mas ele sabia que era mentira. Ele respirou fundo e murmurou: "Então você teve sorte de voltar." Pedi demissão no mesmo dia e nunca mais voltei para aquela estrada. Mas às vezes, quando dirijo à noite e olho rápido demais para o retrovisor, juro que vejo o mesmo rosto colado no vidro, observando, paciente, esperando que um dia eu acabe sozinho novamente em uma estrada onde ninguém passaria por mim. Eu nunca gostei de pensar naquela noite. Já faz mais de 15 anos, mas às vezes acordo suando, com a sensação de que ainda estou lá, preso naquele breu úmido e silencioso. E toda vez que tento contar essa história, minha voz falha em alguns trechos, como se meu corpo lembrasse do medo antes mesmo de eu lembrar dos detalhes. Eu morava numa cidade pequena, perdida no interior de Minas, onde a maioria das ruas ainda era de terra, e o único bar da praça fechava antes das 10. Na época, eu tinha o hábito de caminhar à noite para limpar a cabeça. Trabalhava o dia todo como pedreiro, e aquela hora solitária me ajudava a descansar. A cidade sempre foi tranquila, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, porém, decidi seguir por um caminho que nunca tinha usado antes. Era uma estrada que passava por trás do antigo cemitério municipal. Não sei por que escolhi ir por lá. Talvez curiosidade, talvez cansaço, talvez a vontade idiota de achar que eu conhecia todos os cantos da cidade. A lua estava fraca, escondida por nuvens grossas. A escuridão parecia maior que o normal. À medida que me aproximava do cemitério, o ar ficava mais frio, mais parado, como se eu estivesse entrando em outro clima, outro espaço. Caminhei uns 5 minutos até ouvir algo que me fez parar de imediato. Um choro. Era baixo, fraco, mas claramente humano. Vinha de trás do muro do cemitério.
Eu deveria ter ido embora. Qualquer pessoa sensata teria ido, mas alguma coisa no tom daquele choro, não de dor, não de desespero, e sim de pura exaustão, me fez seguir em direção ao portão lateral. Esse portão era sempre trancado. Era quase tradição local reclamar disso. Mas naquela noite, o cadeado estava aberto, pendurado, como se alguém tivesse acabado de passar. Empurrei devagar. A ferrugem rangeu alto e o choro cessou na mesma hora. Entrei com cuidado, guiado pela pouca luz que vinha da rua. As lápides antigas se projetavam como dentes quebrados no escuro. Havia túmulos tão velhos que ninguém lembrava mais quem estava ali. Caminhei seguindo o instinto, até virar entre duas fileiras de túmulos e ouvir outra vez o choro. Dessa vez mais perto, mais claro, eu podia distinguir uma voz feminina, baixa, como se repetisse algo entre soluços. Mas não era português. Cheguei a um túmulo grande, coberto de musgo. O choro vinha dali, mas não havia ninguém sentado, ajoelhado, encostado. Nada. Só o som. O som, vindo de baixo. Me aproximei quase sem respirar. A voz ficou mais forte. Era como se a pessoa estivesse logo abaixo da tampa de concreto falando comigo. Não sei por que fiz isso, mas coloquei a mão na superfície fria. Na mesma hora, alguém bateu lá de dentro. Um baco seco, forte, e depois outro, e outro, como se tentasse empurrar a tampa para fora. Eu pulei para trás, tropeçando, sem conseguir tirar os olhos do túmulo. O choro se tornou um lamento alto, sufocado, desesperado, uma súplica que eu não entendia, mas que me gelava até os ossos. Foi então que tudo ficou pior. Do meu lado esquerdo, ouvi passos. Lentamente, virei a cabeça. Entre as lápides, surgiu uma mulher. Ou algo que parecia uma mulher. Ela estava magra além do normal, quase esquelética, com os ombros curvados para frente, como se carregasse um peso enorme nas costas. O vestido estava como recentemente desenterrado e os pés ficavam escondidos por uma longa túnica suja e mórdida, como se alguém tivesse recentemente mergulhado a pessoa na água do rejeito da esgotamento. Eu não conseguia me mexer, nem respirar. A mulher parou diante do túmulo e inclinou a cabeça para mim, como se estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa. Depois ergueu um braço longo demais, fino demais, e apontou para a tampa do túmulo. Eu entendi o gesto. Ela queria que eu abrisse. Todos os instintos gritavam para que eu corresse, mas minhas pernas não obedeciam. Eu apenas ficava ali encarando ela, sem entender se ela estava pedindo ajuda ou me condenando. O túmulo tremeu sob meus pés. O som lá dentro começou a mudar. O choro virou batidas mais violentas, mais urgentes. O concreto vibrava como se fosse rachado por dentro. A mulher aproximou o rosto do meu, tão perto que senti um cheiro de terra molhada e flores apodrecidas. Através do véu, vi um brilho escuro onde deveriam ser os olhos. E então, ela sussurrou. A voz era baixa, mas entrou nos meus ouvidos como se fosse direto para o cérebro. Ele não pode sair. Eu nunca corri tanto. Não olhei para trás nem por um segundo. Saí do cemitério tropeçando, batendo nos túmulos, caindo na terra fria. Quando cheguei na rua, meus joelhos falharam e eu mal conseguia respirar. Atrás de mim, tudo ficou em silêncio de novo. Um silêncio tão perfeito que doía. No dia seguinte, fui lá de dia, fingindo que precisava visitar o túmulo de um conhecido. O portão lateral estava trancado de novo, com o cadeado coberto de poeira. E o túmulo onde eu vi tudo estava selado, sem sinais de que algo tivesse batido lá de dentro. Mas a parte que me assusta até hoje não é essa. É que eu reconheci o nome na lápide. Era de um homem que morreu em 1964. E o mais estranho, a mulher que eu vi naquela noite era a esposa dele.
morta desde 1987.